Fala pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês algumas funcionalidades da planilha e vou mostrar alguns exemplos de seleção aí para vocês escolherem os melhores sinais, tá? Bom, vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos os botões aqui em cima, cada botão tem a sua função, né? A gente pode selecionar essas opções, né? Mas eu vou fazer o seguinte, ó, vou mostrar para vocês que a primeira coisa que vocês têm que fazer ao entrar na planilha é usar esse botão limpar filtros. Porque se existir alguma informação oculta por conta de algum filtro, você vai acabar perdendo essa informação se você não perceber que tem algum filtro selecionado, tá? Até porque também você mesmo pode utilizar esses outros filtros aqui para fazer algum tipo de seleção e esquecer que selecionou alguma informação, ou seja, ele vai deixar de mostrar algum outro tipo de informação. Então sempre limpar filtros, né? Aquele limpar filtros ele vai limpar qualquer tipo de filtro de toda a planilha, mesmo filtros, seleções que você faça que não estejam nesses botões, tá? Então aqui eu selecionei, ó, esse cara aqui. Não existe um botão, né, para essa análise 2 aqui em cima, mas mesmo assim ele faz a limpeza desses filtros aqui também, tá? Bom, para começar, o primeiro filtro interessante a ser feito é fazer o filtro do horário que você vai operar. Então, um dos propósitos de liberar todos os meus sinais é que as pessoas possam ter mais liberdade de escolher o horário que elas podem operar. Numa sala de sinais convencional, a gente fica ali preso, né, limitado ao horário em que o dono da sala faz a postagem do sinal. E aqui não, aqui eu estou dando a liberdade das pessoas escolherem o horário que ela pode operar. E uma dica que eu dou para vocês, um horário interessante de operar também, é das 13 até as 16. Espero que vocês acompanhem aí, vocês podem fazer a seleção, acompanhar de tarde, não necessariamente operar. Quem não tem segurança ainda pode fazer as seleções dos sinais e fazer operações na conta de treinamento também. Então a assertividade do horário das 13 às 16 é muito interessante, até por conta de ser um horário de ter poucas notícias, né? Mas vamos lá, digamos que eu vou querer operar a partir da meia-noite, então eu dou um clique no primeiro horário que eu quero operar, depois eu aperto o Ctrl e vou selecionando os outros horários que eu quero operar. Então digamos que eu quero pegar sinais nessa range de horário. Então ele já filtrou, já trouxe para mim somente esses sinais que eu filtrei ali em cima, ó, através dos botões. Posso selecionar também aqui, mas eu queria os botões para facilitar. Segundo passo é a análise 2. Você vai primeiramente buscar os sinais mais assertivos, mais fortes. Quais são? Os sinais que tem 100%. Então você vai utilizar esse caractere especial chamado pipe primeiro e depois você vai selecionar o 100. Por quê? Porque através dessa informação ele vai trazer para vocês tudo que tem o pipe e 100, né? Aqui, por exemplo, ele vai trazer esse sinal aqui, ó. Por que você tem que pôr o pipe? Porque às vezes pode ter alguma análise com 100 no final, mas não necessariamente 100 no percentual do Gale 2 aqui. Então, sempre utilizando o pipe aqui para começar, tá? Depois análise 2, a mesma coisa. Fazendo isso aqui, vocês já fazem o filtro dos melhores sinais, tá? Então, eu já deixei pré-selecionado aqui esse exemplo. Nós temos aqui, ó, através desse filtro, nós temos aqui o GBP Audi. Outra coisa, logo após fazer a seleção, vocês podem utilizar o ordenar pares, porque ele faz a ordenação dos sinais por time, né? Aqui ele separou os sinais de H1 dos sinais de M30 e ele colocou em ordem crescente de horário e de par, né? Aqui nós temos o Audi JPY A5, depois o Euroaudi A7 e assim sucessivamente, ó. Aqui, ó, ele juntou o GBP Audi em ordem crescente, né? E assim ele fez no M30 também. Então aqui nós localizamos uma região interessante, ó, 4 horas. 4 horas na análise 1, ele tem
três confirmações, três análises diferentes, e dessas análises diferentes, essa daqui é fraca, tá, pessoal? Essa daqui é uma análise bem fraca, porém, essa daqui eu tenho duas confirmações fortes. Eu tenho 80% de Gale 1 e 60% de Wind primeira. E aqui ele confirma novamente 80% no Gale 1. E quanto maior esse número aqui no final, melhor, tá? Quanto maior esse número, melhor. Então, por exemplo, mesmo se tiver 100% nos três e for um só, não é tão forte, tá? Isso também depende do time da vela, né? Por exemplo, se for esse caso aqui, que é um H1, por que que nesse caso do H1 já não é tão fraco como se fosse esse mesmo caso para M30? Porque no time de H1 existem menos sinais de H1 do que sinais de M30. Então a gente vai ter possibilidade de existir muito mais sinais de M30 do que de H1. Então é proporcional, esse número no final tem que ser proporcional ao seu time. Por exemplo, se a gente estivesse operando com M5 aqui, esse número teria que ser muito alto, né? Porque sinais de M5 são milhares num dia, né, que a gente pode ter, né? De H1 não são tantos assim. Então esse número no final ele é proporcional. Então para M30, por exemplo, aqui, ó, esse aqui já é um percentual muito bom para 11 confirmações, né? Então esse tipo de percentual aqui é muito interessante quando está com 11 confirmações. Bom, voltando aqui para o GBP Audi, nós temos esse sinal com essa confirmação. Análise 3 também está bem interessante. Gale 2 acima de 90% e Gale 1 em torno de 80% é bem interessante, tá? Mas o análise 2 ela é bem mais importante para a gente analisar e se basear por ela. Então eu recomendo que vocês também peguem sinais que tenham uma confirmação de um próximo sinal com a mesma direção, que é o caso aqui. Nós temos o GBP Audi muito bom, com uma configuração bacana, e temos também o GBP Audi 430 também com uma confirmação muito boa, né? Conforme eu tinha falado, 11 confirmações aqui com essa configuração de 82% e 100% é muito bom. Então, esse tipo de sinal ele te dá muito mais segurança, porque você não vai operar apenas um sinal, você vai operar uma região. Então, outra coisa, muitas pessoas vêm de salas de sinais convencionais doutrinadas ali a receber um sinal num horário específico e só um sinal, fazer a entrada e torcer para que o sinal ele faça a ação que tem no sinal, a de put ou de call. Mas isso não está correto, né? Porque o gráfico ele geralmente ele vai fazer um movimento de alta ou de baixa quando ele chega em determinada região. Então essa região geralmente é o que? É um suporte, uma resistência, uma 50 ou uma 61 da Fibonacci. E lógico, né? Tem a LTA, LTB, tem a questão da tendência. Então tudo isso deve ser levado em consideração, sim. Não é porque a gente está operando sinais probabilísticos que a gente não vai fazer uma análise gráfica. As pessoas operam no mercado e esquecem que estão operando pares de moeda, né? Os pares de moeda eles respeitam diversos fatores externos, né? Que fazem parte da economia de qualquer país, né? Então vale a pena cada um aí estudar um pouco também de mercado, estudar um pouco de price action, mas alinhando aqui aos sinais têm uma alta assertividade, um price action simples já aumenta muito mesmo a sua assertividade. Então esse aqui é um sinal que eu recomendo, mas é uma das configurações, né? Isso aqui não é padrão, vocês vão ver que os percentuais são variados e que podem ser feitos diversos tipos de combinações, principalmente quando nós não temos
um 100% aqui na análise 1. Nós fizemos um filtro aqui para pegar o máximo de assertividade possível, mas a gente pode fazer um balanceamento aqui, ó. Eu vou selecionar esse. Tem mais uma funcionalidade da planilha que eu quero mostrar para vocês, que é essa coluna de seleção. Digamos que nós vamos operar essa região, então vamos colocar aqui, ó, OK nesses sinais. Então eu posso tanto digitar, posso selecionar na caixinha aqui o OK, tá? E aí digamos que eu vou operar esses sinais aqui, eu venho aqui em resumo, clico em atualizar. Aqui também tem o limpa filtros agora, tá, pessoal? Então sempre utilizem o limpa filtros, né? Ele é importante aqui também, caso não esteja aparecendo que vocês estão pesquisando, né? E aí vocês utilizam aqui a seleção do OK. Vai vir para vocês somente os sinais de que vocês selecionaram, porém de forma resumida, né? O GBP de 4 horas e o GBP de 4h30. Então a parte de resumo é bem interessante, né? Por exemplo, eu vou colocar esses sinais aqui também. Vou vir em resumo, vou atualizar e ele trouxe para mim. Aqui eu consigo visualizar o time da vela, o sinal e a direção. E nesse caso aqui ele é bem interessante porque nós temos uma confirmação de put também na mesma região para o mesmo sinal de H1. A assertividade do H1 é bem interessante. Então quem quiser pode utilizar o H1 como confirmação da sua entrada também. Você pode utilizar outros times, né, para potencializar mais ainda aí a sua análise. Então, por exemplo, aqui nós temos um H1 bem interessante também. Para H1, como eu comentei, 100% de 1, ele é mais forte do que um 100% de um M30. Pela proporcionalidade de quantidade de sinais que nós temos de H1, que não são tantos como o de M30 e M15. Então esse H1 aqui de 4 horas, ele está bem interessante também. Para H1 não está fraco, até porque eu tenho duas confirmações e ele já é o Gale 1 desse outro sinal aqui, ó. Então digamos que você pode acompanhar o gráfico, verificar o que aconteceu das 3 horas, às 3 horas, e você iniciar a sua operação às 4 horas, tendo como base o que aconteceu, em qual região do gráfico as velas estão, e fazer uma entrada ali num suporte, numa resistência, lembrando que você não precisa entrar não necessariamente no início da vela. Isso é um grande problema aí, as pessoas vêm doutrinadas de salas de sinais comuns, que pegam apenas um sinalzinho ali para operar num horário específico, que eles têm que entrar no início da vela e torcer para que a vela termine, né, na direção em que eles apostaram que ia ser put ou call. Então aqui a gente está tentando libertar as pessoas dessa doutrina, né, porque na verdade a gente tem que operar uma região e pegar ali um suporte de resistência e entender que a gente pode sim pegar um in, muitas vezes num sinal que deu loss, operando ali numa região onde a vela bata num suporte de resistência e ocorra ali uma retração. Então a gente pode operar dessa maneira sim. Bom, pessoal, o que eu tinha passado para vocês da planilha. Só mais um detalhe, nós filtramos aqui esses sinais e vocês podem reparar que vieram poucos sinais. Então nós podemos fazer, conforme eu tinha comentado, nós podemos também fazer um balanceamento aqui desses filtros. Então eu vou soltar aqui os filtros, ó. Outra maneira que a gente pode fazer o filtro é o Pipe 9. O que ele vai fazer, o Pipe 9? Ele vai trazer para vocês o que está quase 100%. Então, ó, tá vendo? 97%, 92%. E aqui você pode selecionar os melhores dentro dessa range de 90%. Por exemplo, eu tiro 92, tiro 92, tiro 90. Vou sempre buscando os mais assertivos. Vou sempre buscando deixar na minha lista os melhores.
vou sempre fazendo uma seleção para encontrar os melhores pares e os melhores sinais. Então aqui a gente já fez uma seleção, vieram mais sinais agora. Agora aqui sim, eu vou precisar fazer um balanceamento, ou seja, eu preciso que venha sinais máximos de sinais possível com 100%. Então aqui, ó, vamos colocar aqui um ordenar pares. Aqui a gente pode analisar por time, ó. Vamos pegar um M15 aqui, ó. Ele só está vindo M15. Aqui ele só está vindo M30. Então olha a quantidade de sinais que veio agora com essa nova, com esse novo filtro. Olha aqui, aqui está muito interessante, ó, 99%, esse par aqui está muito assertivo. Então a gente pode fazer a análise dele. M15, ó, M15 está interessante. 94%, 78% de assertividade, não está ruim. Então se a gente fizer ordenar aqui os pares, a gente pode ver inclusive dentro de uma moeda, nesse caso aqui só tem o SDJPY, a gente pode olhar e analisar somente o que é put. Vamos ver aqui na sequência o que está em put, para a gente conseguir identificar quais sinais estão na sequência. 1,15, 1,30, 1,45. Temos aqui 3 sinais na sequência. Na verdade tem até 4 nesse caso. Então o que a gente faz? A gente expande para cá e dá uma olhada na assertividade na análise 2. No caso aqui, ó, o único interessante aqui, apesar que esse aqui está interessante também, mas esse aqui está fraco. Esse aqui está interessante, 100% com 3 confirmações. Então essa não é uma região muito boa, muito interessante. A gente pode buscar, apesar que esse de 1,45 está muito forte. Ó. Análise 3 está 14 a 100% no G1. Então aqui de repente vocês podem fazer o seguinte, se vocês tiverem oportunidade, se for um horário que você esteja operando, esse aqui na verdade fica interessante de você fazer uma análise no gráfico. Se você fizer uma análise gráfica, esses sinais aqui podem fazer uma confirmação ali do que você enxergou ali, de um suporte, uma resistência. Se estiver a favor da tendência, você pode operar essa região aqui sem problema nenhum. Então assim, existem essas maneiras de fazer as seleções, vocês podem fazer o balanceamento aí e sempre busquem, lógico, né, os sinais mais assertivos. No caso aqui do M30, vamos ver se a gente acha aqui de forma rápida algum sinal bem interessante. Ó, 15, 15, 30, 18, 18 e 30. Ó, esse sinal aqui está interessante. Como o par está bem assertivo, a análise do sinal também está forte. Então, essa é uma configuração interessante para fazer uma operação. Ó, nesse caso aqui de 21 horas, 21 e 30, também está bem interessante. É lógico que esse horário aí, geralmente o payout está muito ruim, a gente não vai operar, só estou mostrando um exemplo, né? Então aqui ele trouxe, aqui é interessante que ele trouxe vários pares, ó. Então a gente pode ir navegando aqui também, ó. Quero ver só o AudiCAD, quero ver só o EuroAudi, quero ver o EuroGBP. E aí a gente vai dar mais atenção ao que tem mais assertividade na análise 1. E aí dentro do par que a gente acha mais interessante por conta da assertividade da análise 1, a gente faz a análise e verifica, ó. O EuroGBP, seria interessante se tivesse uma confirmação nesse sinal das 10h30, né? 2, 2h30, 2, 2h30 está interessante. Então é isso, pessoal, que eu tinha mostrar para vocês. Conforme for passando a semana e conforme as dúvidas que forem surgindo, eu também vou gravando outros vídeos. E aí eu peço para vocês que me mandem um feedback, que mandem as dúvidas. Tem bastante pessoas aí me chamando no privado. Estou atendendo a todo mundo, tirando a dúvida de todo mundo. Se necessário, eu faço um Zoom individual com vocês. Mandem as perguntas e principalmente mandem os feedbacks aí para mim, que isso é muito importante. Bom, o que eu tinha para passar para vocês é isso, pessoal. Muito obrigado aí.
Fique com Deus, até mais.